Nesse vídeo eu vou trazer para vocês alguns dados que somente pela Encryptus vocês vão conseguir ter acesso a esses números, entender o racional por trás desses números para ter a compreensão de como que está a liquidez do Bitcoin e das altcoins nesse momento no mercado cripto. Fala galera, Fênix na área, sejam muito bem-vindos ao canal. Nesse vídeo eu estou trazendo alguns dados, algumas informações aqui para atualizar vocês de como que está a liquidez do mercado cripto nesse momento. Se vem entrando dinheiro, se vem saindo mais do que entrando a grana no mercado. Isso são dados e um racional por trás que somente na Encryptos vocês vão encontrar. Não existe nada parecido aí fora. Não até na questão de acesso aos dados, mas como entender e cruzar esses dados. São informações muito valiosas para quem quer atuar aqui no mercado cripto. Então eu peço que vocês deixem aquele likezão para fortalecer o canal. Se não for inscrito, também já se inscreve para sempre receber as novidades que eu trago aqui no YouTube para vocês, porque esse é um material exclusivo da Encrypts que a gente repassa lá para o nosso grupo Premium e também para o nosso canal de membros. E eu estou trazendo aqui para vocês essas informações de graça no YouTube. Então vamos lá, galera. Pode parecer meio complexo aqui no início, mas como que funciona essas informações aqui? Eu tenho aqui praticamente os últimos, hoje é dia 25, né? Eu tenho atualizado aqui até o dia 24. E aí, cada linha horizontal aqui é o diário, tá? São do dia 26 ao dia 24. Basicamente, os últimos 30 dias que a gente vai ver aqui, né? E quais são os dados, né, que a gente monitora aqui para ter uma percepção sobre isso, sobre esse fluxo de dinheiro entrando? Primeiramente, a gente já sabe que o que traz a volatilidade aí para o mercado cripto são os derivativos, são os futuros, por questões da alavancagem, enfim. Então a gente faz um monitoramento aqui do Open Interest, né? O famoso OI. Tá entrando OI ou tá saindo OI, né? Isso vai nos dar uma base, uma direção de fluxo de grana entrando e saindo, né? Então, quais são os dados importantes, as métricas que a gente usa aqui? A gente olha a quantidade de moedas, essa primeira coluna aqui vai ser a quantidade de moedas, a quantidade de trades, tá? Quantidade de trades em todas as moedas. Moedas que tiveram o RSI acima de 60 no diário, ele ficando azulzinho ali no conceito da Encryptos. Moedas que tiveram com RSI abaixo de 60, abaixo de 40, desculpa, no diário. Aqui o valor do Open Index que fechou nesse dia. Aqui a variação em dólar desse Open Index, teve uma entrada ou uma saída no total. E aqui a variação em porcentagem desse Open Interest, né? Como aqui está, a gente tem do Bitcoin, todas as altcoins aqui, que estão nos derivativos, nos futuros da Binance. Então, a gente está puxando os dados aqui da Binance para ter esse parâmetro. Então, dia 26, começando aqui, tá? A gente tinha 518 moedas. A gente teve um total de 150 milhões de trades, quase 151 milhões de trades, né? Os trades é que nos vão dizer se o mercado está ficando mais aquecido ou menos aquecido, mais movimentado ou não, né? Tanto que os ativos, né, que a gente até tem um conceito na Encrypts que a gente brinca foco nas fortunas, são moedas que estão com muitos trades ali, tem um interesse ou do igual Smart Money ou da exchange ali naquele ativo. Então a gente vinha com 150, depois a gente veio aumentando essa quantidade de trades lá, né? Dia 27, 179 milhões, 179, 170, teve um pico de 200 dia 30, diminuiu aqui dia 31, virou o mês dia 1º, dia 2, diminuiu, e aqui dia 13, dia 4, começou a aumentar a quantidade de trades, mas quando está em vermelho aqui era um viés de queda no mercado, então aqui a gente teve um pico alto, dia 4, 337 milhões de trades, mas o mercado vinha em queda, né? E aí aqui a quantidade de trades ainda era alto, mas num viés de queda, foi voltando aqui. E aqui, veio, apesar de diminuir a quantidade de trades, começou o mercado a tentar se segurar aqui a partir do dia 15. Então voltou a 156
milhões de trades, né? 178, 192. Aqui teve outro viés de queda, né? E dia 24 fechou aí o dia com 172 milhões de trades, né? Então, a gente nos últimos 30 dias lá começou com 150 milhões, teve um aumento significativo aqui, praticamente de 22 milhões de trades, né? Mas só que começou lá com 18 moedas e acabou com 534 moedas. Já com RSI acima de 60 ali, ficando azulzinho, né? A gente começou com 22 moedas, teve um pico mais alto lá dia 7,40, veio diminuindo e aqui do dia 21 ao dia 24 diminuiu bem. E dia 24 encerrou esse ciclo aí praticamente desses 30 dias com 9 moedas de 534 com RSI acima de 60. Já com RSI abaixo de 40, né? Que é ficando laranjinha dentro do conceito da Encriptos, nos indicadores TradingView, no nosso painel também. Começou com 118 moedas, né? Teve um pico maior aqui de dia 3 ao dia 7, 400, 367. Depois voltou a aumentar aqui dia 11 e aqui teve um pico alto dia 21, dia 22, dia 23, entre 420 moedas. E terminou aqui dia 24 com 349 moedas, num total de 534, né? Então, a maior parte dessas moedas estão fracas, né? E aí, na questão do operíndice total, né? A gente iniciou lá dia 26 com 25 bi, veio diminuindo aqui, 24, 23 bi, diminuiu aqui. Aqui teve um viés de queda também, diminuiu bem, né? Foi para 21. Voltou aqui dia 10 para 24. Tentou se manter aqui 22, 22, 21 aqui dia 14, voltou para 22 bi, 23 bi. Dia 21, dia 22, dia 23, voltou para a faixa de 20 bi. E aqui dia 24, né, encerrando esse ciclo de praticamente nos 30 dias aqui, ficou em 21 bi. Então, a gente perdeu 4 bi do dia 26 do 10 ao dia 24 do 11, né? Perdemos em torno de 4 bi, saiu de operíndice, né? De BTC e as altcoins, né? E a variação em grana, em dólar, né? A diferença desse valor, aqui que é um ponto importante para a gente prestar atenção, né? Essa entrada e saída, né? Vocês vão notar uma coisa aqui que, em média, os dias entram e depois essa grana sai, né? Então, é um fluxo de grana entrando e saindo, mas é que fica mais ou menos, tenta ficar parelho, mas no saldo lá do dia 26 ao dia 24, ainda está um saldo total negativo de 4 bi, né? Então, nesse dia aqui, encerrou o diário ganhando um bi 600. Já dia 27 a 28 do 10, perdeu 493 milhões e perdeu um bi. Praticamente devolveu, né? Depois entrou 116, perdeu 112 milhões. Entrou 149, 106, 320 milhões. Perdeu um bi aqui dia 3, né? Depois perdeu 847, quase um bi 900. Entrou 892, já perdeu 521. Entrou um bi 500, perdeu 824. E entrou 700, 500, perdeu um bi 400, perdeu 57, ganhou 297 milhões, perdeu um bi 156, dia 14. Aí teve 4 dias de entrada aqui, depois 4 dias de saída. E dia 23, dia 24 entrou 50 milhões, aqui depois 547 milhões, né? E aqui é a variação dessa entrada e saída, né? Então notem que entra a grana, mas sai, não tem uma constância aí, né, de entrada. E a gente nota também que do dia 26, né, terminando aqui dia 24, ficou um saldo negativo de 4 bi praticamente, né? Depois daqui a gente tem as mesmas informações, galera, só que aí a gente tira BTC, Ethereum, BNB, Solana e XRP, que são ativos que tem bastante operíndice, né? BTC, Ethereum, BNB, Solana e XRP, e a gente vai ver uma diferença grande aqui no operíndice. Por que que a gente também traz essas informações? Para a gente ver se entrou grana nas altcoins menores, né? Se foi no BTC e nas maiores ou se entrou nas menores, né? E a gente consegue ter alguns entendimentos aqui bem interessantes, né? Então começamos lá com 513, tirando essas 5 aqui, né? Iniciamos lá com 513 moedas, dia 26, né? E terminou com 529, né? E outra coisa também, né?
diminuiu a quantidade de grana e aumentou a quantidade de moedas, né? Então é mais gente para dividir o bolo. E aí na questão dos trades, né, ficou até proporcional aqui, 138 milhões de trades, 160, 159, 148. Aqui foram os dias de queda, né? Depois aqui começou a voltar e agora terminou o dia 24 ali, até essa diferença aqui proporcional desses ativos aqui, 147 milhões de trades, né? Já o RSI acima de 60 no diário, ficou o mesmo número aqui, dia 22, teve o mesmo pico aqui de 40 e aqui continua as 9, né? Já RSI, moedas com RSI perdendo força, né? Perdendo 40 aí no diário, que é ficando laranjinha dentro do Conselho da Eclipse. Continuamos aqui com 118, né? Dia 26. E aí terminamos aqui com uma diferença, né? De três moedas aqui, para 346 para 349, né? Praticamente aqui se manteve também os mesmos números. E aí aqui, né, que a gente vai ver uma grande diferença, né, no total do Upper Índice, porque tirou o Upper Índice de Ethereum, BTC, BNB, Solana e XRP. Então iniciamos lá dia 26 com 6 bi e meio, se manteve aqui até dia 29, nesses 6, acima de 6 bi, né, até dia 2, depois, a partir do dia 3 ali, perdeu 6 bi, depois voltou dia 7, manteve até dia 10, depois perdeu esses 6 bi, teve um dia aqui que foi dia 22, fechou com menos 5 bi, e agora a gente está com 5 bi 229 milhões, né? Total de operantes nas altcoins, nas moedas, né, nas altcoins, e a gente tira fora BTC, Ethereum, BNB, Solana e XRP, né? E aí aqui, né, a gente vai ter um parâmetro da diferença de entrada e saída proporcional, né, a essas, todas as altcoins, né, para a gente ver se a grana que entrou, claro que o BTC veio caindo, né, nesses dias aqui, né, teve semana que o BTC caiu muito, então perdeu bastante operante sobre BTC, Ethereum, né, e a gente vê essa diferença aqui agora, né. Então, dia 26 desse 1 bi 600 que entrou, né? 400 foram nas altcoins, né? E até a saída aqui também, né? Essa saída aqui de 1 bi 181 foi nessas altcoins, né? Então, aqui praticamente as mesmas informações. A gente vê, né, tem umas aqui que são interessantes, né? Deixa eu ver se eu acho aqui para vocês. E essa aqui é o seguinte, ó. Esse dia aqui, dia 4, teve um déficit de 847 milhões, perdeu, né, o mercado, mas essas altcoins menores ganharam 55 milhões, né? Deixa eu ver se tem outro dia assim que tenha uma diferença. Aqui tem outra diferença, né? O mercado ganhou 297, mas as altcoins menores perderam 114 milhões, né? Aqui praticamente 1 bi 156, elas perderam 150, então 1 bi foi dessas maiores aqui, né? Aqui o mercado ganhou 2 milhões e elas perderam 19, essas menores. Aqui também o mercado ganhou 262 milhões, que foi dia 17, e essas altcoins menores perderam 127 milhões, né? Aqui praticamente ficou parecido. Aqui, metade, acabou dia 24 ali, metade aqui dos 547, né? Depois aqui é a variação em porcentagem, né? E aqui que vem uma coisa interessante, né? Vamos lá, vou explicar para vocês aqui. Pode parecer complexo, mas é bem simples isso aqui. Prestem bastante atenção nisso aqui para vocês entenderem que poucas moedas estão se movimentando. A maioria dos movimentos aqui é armadilha e vocês vão entender isso nessa variação de preço aqui do diário das moedas, né? Aqui a gente tem esse 100, tá? É a variação de 100%, variação de 50%, variação de 25%, variação de 10%, variação de 5%. Essa coluna aqui toda a variação de 1%, não variaram, ficaram neutra, e aí variação negativa com menos na frente, e assim sucessivamente. Então, o que, que é legal aqui? Nesse dia 26, tá? Preste atenção nisso. Nesse dia 26, né? Começando lá, a gente teve uma altcoin de. Aqui o total era 513. Uma altcoin, não, uma moeda do mercado aqui, tá todas, tá?
aqui variou 100% no preço. Já dia 27, nenhuma. Depois, nenhuma. Depois, 2 dias, uma. Nenhuma, uma, duas. Aqui teve duas, dia 4, dia 5, duas. Aqui que teve 3, dia 6. Depois 3 também, dia 7. Depois nenhuma. Depois lá, dia 15, teve duas. Depois 3 dias consecutivos nenhuma, 3 dias consecutivos uma. E dia 24, aí o nosso último dia atual aqui, a gente teve uma moeda com variação de 100%. Né? Isso não está contando aquela moeda que sobe 100% e depois devolve tudo, né? Antes de fechar o diário ali às 21 horas, né? E também essa variação aqui, o teto aqui nosso é 100, mas pode ser que essa moeda uma aqui variou 200 ou 300%. E teve moeda que fez isso em alguns dias também, né? Depois, com variação de 50%, a gente começou lá dia 26, nenhuma, dia... que dia, deixa eu ver, é esse aqui. Dia 1º teve uma. Depois teve uma dia 4. Aqui que teve um pico maior. Esse dia 7 aqui foi uma out-season, né? Teve 3 de 100%, 3 que variaram 50%, né? E 18 que variaram 25%, né? Aí aqui, mesma coisa, uma, duas, teve um dia ali que teve 3, dia 20, que variaram 50%. Variação de 25%, né? Aí começa a ter um pouquinho mais, teve esse pico aqui nesse dia, mas também não é uma média muito alta, né? 8 aqui, que foi um dia maior, 7 aqui, 6, 4, 3, 5 aqui, que é o dia 24, e uma e duas, e teve dias que não teve nenhuma também. Depois que variaram 10%, né? A gente tem aqui um pouquinho mais, né? Nesse dia da out-season aqui, que foi dia 7, teve 277, né? Aí fica numa faixa aqui de 10, 15, 20, 25, aqui 41 dia 24. Depois que variaram 5%, começa a ter mais. Notem que essa faixa que variaram 10%, que variaram 5%, que variaram 1%, que não variaram nada, que variaram 1% negativo, que variaram 5%, essa coluna aqui 5% negativo, que variaram 10% negativo, depois que variaram, óbvio, 25% negativo, que variaram 50% negativo, é um número menor, né? Mas o que vocês conseguem notar e ter percepção aqui, né? Para que a gente traz esses dados? Que dessas 500 e poucas moedas, né, a maior concentração de variação tá entre aqui variar 10 positivo no dia ou 10 negativo, galera. A maioria não tá se mexendo. É uma ou duas ali que surge uma oportunidade que consegue variar 50 ou talvez 100% e um pouquinho mais de algumas ali 25%, né? E o que a gente quer dizer com isso, né? É uma faca de dois gumes isso aqui, né? Porque assim, ó, quem está mais despreparado, tem menos conhecimento para atuar aqui no mercado, provavelmente vai cair em muitas armadilhas aqui, achando que são oportunidades nesse momento no mercado. Mas quem tem um conhecimento mais avançado, é nesse momento que fica mais claro, né, em alguns indicadores que a gente tem na Encriptos, quais são as moedas mais fortes, né? E aí é isso, né? O mercado ele tem oportunidades para alguns, né? E dificuldades para outros, né? Esse é o mercado. Mas eu trouxe esses dados aqui, principalmente para quem é mais iniciante conseguir compreender que estamos no momento que a grana entra e já sai, né? Um momento de mais baixa liquidez, vamos dizer, esse viés do mercado, né? Mas a gente sabe que no mercado cripto é um ambiente que tudo pode acontecer aqui a qualquer momento. Eu não duvido de nada aqui, né? Então, esses dados aqui a gente vem sempre trazendo e atualizando eles lá no nosso Encriptos Membros, né? Para a gente ter um parâmetro aí quando esse fluxo de grana começar a movimentar de uma forma mais expressiva, né? E para a gente tomar as melhores decisões aqui no mercado cripto. Então, se vocês gostaram desse vídeo, se trouxe algumas informações relevantes, né? Esses dados aqui que eu trouxe para vocês, já deixe aquele likezão para fortalecer. Comentem aqui embaixo também o que vocês acharam, gostaram desses dados que eu trouxe, fez sentido aí para vocês?
Estão entendendo esse momento aí que é um momento de mais cautela, né? É um momento mais perigoso para quem tem menos conhecimento no mercado. Deixe o seu comentário e a sua opinião aqui abaixo do vídeo. E obrigado para quem ficou até o final e nos vemos no próximo vídeo.